Bom dia, turma. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo de inequação e nós vamos estar estudando a inequação quociente. De forma semelhante à inequação produto, a inequação quociente ela também é uma inequação onde aqui a gente precisa dividir duas funções, para a gente poder trabalhar. Então aqui, da mesma maneira que foi a inequação produto, nós temos funções dentro dos reais, tá vendo? Função f de r em r, função g de r em r, e elas formam as inequações. F de x dividido por g de x é maior que zero, f de x dividido por g de x é maior ou igual a zero, f de x dividido por g de x é menor que zero, e f de x dividido por g de x é menor ou igual a zero. Lembrando que em todas essas ocasiões aqui, o g de x tem que ser diferente de zero, porque não existe divisão onde o divisor é o zero, tá? Não pode. Então aqui sempre a gente tem que ter o g de x diferente de zero. Vamos botar um exemplo para ficar simples da gente poder entender, ou pelo menos menos complicado. Vamos lá. Então aqui nós temos a inequação 3x mais 2 dividido por 2x menos 3 e tem que ser maior do que zero. Então aqui a gente está nessa situação aqui, ó. F de x dividido por g de x maior que zero. Então o que ele quer saber nessa inequação aqui? Ele quer saber para quais valores dessas funções a gente vai ter a inequação maior que zero, tá? Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai seguir os mesmos passos da inequação produto. Então, o primeiro passo é identificar as funções. Então, aqui eu tenho função f de x é igual a 3x mais 2 e função g de x é igual a 2x menos 3. Tá vendo? Cada uma dessas partes da fração é uma função. Então, o numerador aqui é a função f, o denominador é a função g. Igual a gente retratou aqui, tá vendo? F em cima, G embaixo. Segundo passo, a gente vai analisar o coeficiente angular. Então, a gente vai descobrir se as funções são crescentes ou decrescentes. Então, aqui na função f de x, o meu a é 3. Tá vendo? É o número que acompanha o x. Ó. Então, o meu a é o 3. Se o a é positivo, então a função é crescente. Então, f é uma função crescente. Agora eu vou analisar a função g. Função g é 2x menos 3. Então, o meu a é 2. 2 é positivo, então a função g também é crescente. Agora vamos para o terceiro passo. A gente vai calcular a raiz de cada uma dessas funções. Então, a função f de x é 3x mais 2. Eu vou igualar a zero. 3x mais 2 igual a zero. Vou passar o 2 para o outro lado, ele vai ficar negativo. Vou passar o 3 para o outro lado, dividindo o menos 2. Então, meu x é igual a menos 2 terços. Meu g de x, eu tenho 2x menos 3, que eu vou igualar a zero. Então, fica 2x menos 3 igual a zero. Passo o menos 3 para o outro lado, ele fica positivo. Agora, eu tenho x igual a 3 sobre 2, que aqui eu posso trabalhar também com número decimal. Então, seria equivalente a 1,5. Tá? Então, agora eu já fiz as raízes. Próximo passo é estudar as funções. Então, aqui eu tenho as funções, tá vendo? Vou estudar os sinais dela. Então, ó, função f, minha raiz é menos 2 terços, marca lá no coeficiente linear, que é o 2. Então, fiz o meu gráfico aqui. Valores menores que menos 2 terços, a minha função vai ser negativa, tá vendo? Se eu pegar o x daqui, a minha função, o valor dela está abaixo da reta do x. Então, é negativa. Maiores que menos 2 terços, meu y é positivo. Então, se eu pegar esse x aqui, meu y vai estar lá em cima. Aqui, minha função g. Função g. Eu tenho minha raiz aqui, 3 meios. Aqui o coeficiente linear, que é menos 3, formei o gráfico. Então, para valores menores que 3 meios, minha função g é decrescente, tá vendo? O y está abaixo da reta do x.
Para valores maiores que 3 meios, minha função g é crescente, então o meu gráfico está acima da reta do x. Então agora eu já analisei os sinais. Vou para o quinto passo, que é montar a tabelinha ou os intervalos. Então vamos fazer a tabelinha. Função f de x, raiz dela menos 2/3. Valores menores que menos 2/3, negativo. Maiores, positivos. Função g de x, raiz 3/2. Valores menores que a raiz, negativo. Valores maiores que a raiz, positivo. Agora vamos fazer o cruzamento dos dois. Lembrando que, como é uma divisão, então eu tenho que fazer a multiplicação dos sinais. O que eu quero são valores positivos. Lembra que lá no início, tá vendo aqui? Ele quer valores maiores do que zero. Então o zero não importa e os valores negativos também não. Ele só quer os positivos. Então aqui, ó, aonde vai dar positivo no quociente das funções? Vai ser menos com menos vai dar mais e mais com mais vai dar mais. Esse meio aqui, onde eu tenho mais com menos, vai dar menos, então isso não me serve. Aonde estão as raízes, dão zero. Então isso também não me serve, tá? Então, ó, pode ver que a bolinha aqui é vazia. Isso significa que esses dois números não participam da minha resposta, tá? E eu só vou pegar o intervalo que está antes de menos 2/3 e depois de 3 meios, tá? Então, esse meio aqui não vai me servir porque o sinal é negativo. Se eu for fazendo um intervalo, olha o que vai acontecer. Eu marquei em rosa os números que são positivos, tá? Então aqui, ó, igualzinho na tabelinha. Para a função f de x, eu tenho a raiz menos 2/3 e os valores positivos são maiores do que menos 2/3, tá vendo? Então tá em rosa. Aqui no g de x, eu tenho raiz 3 meios e os valores positivos estão em rosa, depois dele. Só que, quando eu vou fazer o cruzamento dessa divisão aqui, o que vai acontecer? Aqui é negativo. Aqui são os valores negativos. Aqui são os valores positivos. Aqui são os valores negativos e aqui o positivo. Quando eu vou fazer a multiplicação de sinal, o que vai acontecer? Aqui vai dar mais, aqui vai dar menos e aqui vai dar mais. E como eu só quero os positivos, então ó, eu vou pegar esse pedaço aqui e vou rejeitar esse meio aqui, porque ele é negativo. Então você olha que nos intervalos, mesmo eu marcando aqui em rosa essas áreas aqui, não significa que elas também vão aparecer aqui embaixo. Então eu tenho que observar isso, eu tenho que prestar sempre atenção na multiplicação de sinais, tá? Então aqui eu tinha duas áreas em azuis, mas aqui no final me deu uma área rosa, que é a minha resposta. Então o que vai acontecer? Novamente, eu não vou usar isso aqui, tá? Porque esses valores aqui, eles demonstram aonde vai dar zero. Então aqui não pode dar zero, ele quer valores maiores que zero. Então isso daqui fica a bolinha vazia. E eu só vou pegar esses intervalos aqui. Esse que é menor do que menos 2/3 e esse que é maior do que 3 meios. Então na hora de eu botar a resposta, eu vou ter que combinar esses dois pedaços. Então a minha resposta vai ser conjunto solução vai ser igual a x pertence aos reais, porque é o conjunto que eu estou trabalhando, tal que essa barrinha em pé vai ser x menor que menos 2/3, que é esse pedaço aqui, ou x maior que 3 meios, que é esse pedaço aqui. Lembrando que quando eu coloco esse sinal de menor, isso significa que o menos 2/3 não participa da resposta. Do mesmo modo aqui, ó, quando eu coloco o sinal de maior, significa que o 3 meios não participa da resposta, tá? O que vai participar são os números imediatamente maiores do que eles, entendeu? E aqui imediatamente menores do que ele. Então aqui a gente finaliza a nossa aula de hoje.